Eu estava a caminho da minha primeira entrevista de emprego depois de 4 horas de ônibus e trem. Eu cheguei atrasada, cansada e sem esperança de ser contratada. Mas o que aconteceu a seguir foi algo que eu nunca imaginei, algo que mudou o rumo da minha vida para sempre. Hoje eu quero contar o testemunho de como Deus abriu a minha primeira porta de emprego. Bom, apenas para dar um pouquinho de contexto, eu vim de uma família bastante humilde e na adolescência, quando meu pai nos abandonou, a gente passou por uma situação bastante difícil. Minha mãe era dona do lar na época, não tinha uma profissão, e eu me vi então na responsabilidade de buscar um trabalho para poder ajudar em casa. Na época eu me matriculei num centro de apoio ao jovem, que era gratuito, e eu lembro que eu fiz um voto com Deus de entregar o meu primeiro salário como oferta, se Deus me abrisse uma porta de trabalho. Eu tinha em torno de 15, 16 anos nessa época. Durante esse período de curso eu conheci um rapaz, mas eu não consegui seguir adiante com ele. Esse rapaz não aceitou o término do relacionamento e começou a me perseguir. Terminei o curso profissionalizante. Esse centro de apoio ao jovem me mandou para uma entrevista em Alphaville, que fica na zona oeste de São Paulo. Eu morava na zona sul, que são polos completamente opostos. E esse percurso, ele tinha mais ou menos 80 quilômetros entre ida e volta. Pois bem, no dia da entrevista eu saí super cedo de casa com a minha mãe. A gente não tinha ideia de como chegar lá. Eu sei que entre ônibus e trens que a gente pegou, deu mais ou menos umas 4 horas até lá. E eu já tinha descartado a possibilidade de ser contratada, porque eu já estava 1 hora atrasada, mas eu estava ali sempre me comunicando com a pessoa que ia fazer a entrevista de que eu estava enfrentando certa dificuldade para chegar. Quando eu finalmente cheguei na empresa, eu notei que era uma multinacional muito chique, líder de mercado, e para minha surpresa, a entrevistadora estava sentada na recepção me esperando. Ela me deu um aperto de mão e me conduziu até um tour pela empresa. Eu não entendi muito bem o que estava acontecendo. Eu estava esperando uma entrevista formal, mas essa entrevista nunca aconteceu. E essa pessoa não era do RH, essa pessoa já era a pessoa direta com quem o contratado ia trabalhar. E essa pessoa, que se chamava Lucimara, ela me mostrava a empresa como se eu já tivesse contratada. Ela falava: esse daqui é o departamento de compras, esse aqui é o departamento de controladoria, esse aqui é o departamento de inventário, esse aqui é o refeitório e esse aqui é o departamento que nós vamos trabalhar. Ela realmente falava comigo como se eu já estivesse sendo contratada. Era uma coisa que eu nunca vi na minha vida. A gente conversou um pouco sobre assuntos aleatórios para a gente poder se conhecer melhor e terminamos ali o que eu nem posso dizer que foi uma entrevista de trabalho. Nos despedimos e a dona Lucimara ficou de me ligar depois de terminar todo o processo seletivo. Logo de fazer a entrevista, eu descobri que o rapaz que eu tive um curto relacionamento, que estava me perseguindo, trabalhava justo nessa empresa. Tanto lugar para trabalhar, ele estava trabalhando justo nessa empresa, do outro lado do mundo. Eu ali naquela agonia, esperando uma boa notícia da empresa, sem saber o que ia fazer em relação a esse rapaz que estava me perseguindo e trabalhava justo lá. Esperei 2 semanas por uma resposta e nada. Então pensei que a empresa não havia me selecionado. Eu estava no período de férias da escola, aí decidi pegar um ônibus e ir até Minas para passar minhas férias com uma prima que eu já não via há muito tempo. Depois de 4 semanas que eu já estava lá em Minas, a empresa ligou para minha casa falando que eu havia sido selecionada e que eu deveria estar em São Paulo no dia seguinte até meio-dia para assinar o contrato de trabalho. Na mesma hora saí igual uma louca, desesperada, juntando minhas coisas, peguei o primeiro ônibus que estava saindo para São Paulo e quando eu cheguei nem deu tempo de passar em casa, eu já fui direto com mala e tudo até o local para assinar os papéis de trabalho. Isso era
uma sexta-feira. E na parte da tarde, uma pessoa do RH me ligou e falou que havia um fretado da empresa que saía da Zona Sul e levava os funcionários até a Zona Oeste. E eu lembro que foi um alívio, porque eu ainda nem tinha resolvido essa parte de como que eu ia fazer para chegar até lá, porque eu tinha gastado tanto tempo para chegar e tanto dinheiro que eu ainda não sabia como eu ia resolver isso. No primeiro dia que eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu perguntei para minha chefe de forma bastante discreta onde que esse rapaz que me perseguia, em que departamento que esse rapaz que me perseguia trabalhava, né, para mim já ficar atenta e ver como é que eu ia lidar com ele. E para minha surpresa, a minha chefe me falou que ele havia sido desligado da empresa alguns dias atrás. A minha mente não conseguia assimilar como tudo aquilo se alinhava de forma tão perfeita. Eu cheguei atrasada 1 hora naquela entrevista, eu não tive entrevista, mesmo assim eu fui contratada, eu consegui o emprego que eu precisava para ajudar a minha família, o rapaz que me perseguia tinha sido desligado da empresa e o problemão que eu tinha na mão de ter que resolver o tema de como eu ia fazer com o transporte também foi solucionado pela empresa. Era um alinhamento, assim, sobrenatural. Hoje eu vejo que foi Deus honrando aquele voto que eu fiz. E quando eu recebi o meu primeiro salário, eu também honrei aquele voto e entreguei todo esse meu primeiro salário para Deus. E logo depois eu descobri que a minha chefe era cristã. Eu entrei nessa empresa com apenas 16 anos de idade como menor aprendiz. Trabalhei 10 anos no Brasil, fui transferida para o Panamá, cheguei até um posto de liderança, conquistei muitas coisas, Deus me abençoou muito e permaneci nessa empresa até os meus 37 anos, quando Deus fechou essa porta para que eu e o meu esposo pudéssemos viver algo novo em um outro país. E a mensagem final que eu quero deixar para vocês é que Deus nos cuida. Não foi justo o que meu pai fez com a nossa família. Nos abandonou e nos deixou em uma situação muito crítica. Mas Deus transformou todo aquele cenário de dor e tristeza em um cenário de alegria e bênçãos incalculáveis. Eu só queria uma oportunidade de ajudar a minha família, mas Deus fez infinitamente mais do que eu pedi e imaginava. E hoje a minha família está bem, está próspera, porque o Senhor nos ajudou e nos sustentou em cada momento. E eu tenho certeza que Ele vai cuidar da sua família também. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do meu testemunho. E se você gostou, eu peço que vocês compartilhem a minha história com outras pessoas para que elas possam se inspirar e ver quão bom e maravilhoso é Deus e como esse Deus cuida da gente o tempo todo e como Ele tem o poder de transformar toda a tristeza em alegria. Um grande beijo, graça e paz.